Olá, família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, você vai gostar do nosso conteúdo. Tem muitos temas criativos, curiosos, edificantes. E no final, na descrição desse vídeo, eu deixo meu zap para trocarmos uma ideia. Dê o like, compartilhe com seus amigos, para que esse vídeo seja bem divulgado e nós possamos continuar dando um pouco de entretenimento para você. Meus queridos, eu quero que você aprenda tudo sobre esquerda e mais direita no Brasil. Eu encontrei um vídeo muito interessante no site, aliás, no canal, né? Descomplica. É uma aula completa. E no final, eu vou deixar o link desse canal para você ver como tem conteúdos importantes ali. E existe ali até mapas mentais para você baixar em PDF grátis. É muito bom. Apenas uma rápida opinião minha sobre essa questão de esquerda mais direita. Para mim, o comunismo é um regime de terror. Se o comunismo fosse baseado em Atos 4:31, aonde está escrito ali, Atos capítulo 4, verso 31, era o espírito e a alma da multidão dos que criam em Jesus. E entre eles não havia necessitado algum, porque tudo que eles possuíam era comum entre eles. Ninguém tinha falta de nada. Os que tinham móveis, imóveis, vendendo, trazia o valor e depositava aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então, na Bíblia, a forma de comum que eles tinham de comunismo era diferente do comunismo político. Muitos tinham propriedades e vendia a propriedade e pegava e repartia o valor. Os apóstolos repartiam com as pessoas carentes e fiscalizava cada casa. Não era ter o terreno invadido, as pessoas terem as suas propriedades, os latifundiários, ter seus terrenos repartidos, invadidos e distribuídos com pessoas que sempre vai ter aqueles aproveitadores, né? E quando tem um regime comunista em que a população não tem poder sobre a sua moradia a qualquer momento, não só no momento de guerra, mas o governo dizer assim, vou confiscar a tua casa. O regime comunista seria isso. Mas eu não sou expert no assunto. Pesquise, busque sobre isso, mas eu acho que seria terror, o que seria o modelo do nosso atual presidente da esquerda, né? E sobre a esquerda também, o aborto, por exemplo, é a maior tristeza do mundo. Vamos ver em uma rápida pincelada os dois lados. Estou falando sobre a minha pequena opinião. Uma menina de 12 anos ou 13 anos, ou seja, de maioridade, mas ela ser abusada, ela ser estuprada, o que é uma tortura psicológica, física, em todos os aspectos, é para ela o maior trauma de sua vida, possivelmente. É traumático, é um pesadelo que ela nunca mais quer pensar, mas mesmo que ela não queira, ela vai ter esse pesadelo por muito tempo de sua vida. Algumas mais, outras menos. Então, a monstruosidade é tão tirana que e se deixar uma sequela? Então, se ela engravidar, o aconselhável seria rapidamente ela ir para um hospital, ser feita uma lavagem e ser tratada, ser curada, ser tratada por psicólogos, ser cuidada da forma correta. Eu não vou dizer nem ser tratada por pastores, porque o psicólogo trabalha na área dele. Os pastores vão fazer a oração. Se a oração resolvesse tudo, em alguns casos resolve. Tem alguns casos que alguém
é levado a orar por algo e resolver o problema, mas na maioria dos casos, preciso procurar o psicólogo. Aí, ok, vai trabalhar com aquilo. Agora, se ela é abusada, ela é estuprada, e se não for feito nenhum procedimento, nenhuma lavagem, nenhum cuidado com ela, e ela engravidar, e aí a criança já está grande, porque as dores no feto surgem a partir da concepção. Quando está ali aquele martelinho minúsculo chacoalhando, já é o coração. Então, o que acontece? E aquele feto já está lá formado, fazer o aborto é traumático de toda forma. Primeiro porque ela foi traumatizada com o infame evento. Ela foi abusada. Mas, ao ela efetuar o aborto, é um trauma duplo. Ela vai sentir, e também a cirurgia que é feita, o organismo dela, que já foi violado a primeira e a segunda vez para a operação do aborto, vai deixar para ela uma depressão, na maioria dos casos. Ela mesmo fica depressiva com isso. Mas aí seria para muitas impossível agora ela conviver com um pesadelo, com um trauma que ela teve e ainda tendo um fruto daquele trauma que vai ser agora a criança, que vai agora crescer, que vai viver, e cada vez, como é que ela vai lidar com isso? Ela vai olhar para a criança e saber que essa criança nasceu daquele evento que aconteceu com ela. Então, o que seria apropriado? Doar a criança. Eu sei que é difícil. Doar a criança e não assassiná-la. Isso é a minha opinião. Mas eu não sou psicólogo. Eu estudo bastante psicologia, mas eu estudei, fiz as matérias de pedagogia, não foi psicologia. Então, isso é esquerda, no caso do aborto, né? E aí eu digo o seguinte, cara, uma vez eu fui juiz. Na cidade de Catarina, foram selecionadas 120 pessoas, de 120 umas 70 pessoas, de umas 70 umas 24 pessoas, e restou 7 pessoas, e eu fui uma delas para ser júri num caso de uma família chamada Cosmo. E eu fiquei com mais 6 pessoas no júri, em frente ao juiz, numa mesinha, para fazer votações a favor ou contra o réu que estava sendo julgado ali, e foi nos dito: tomem a decisão, votem correto para não pôr atrás das grades o inocente, nem para absolver um criminoso. E eu pedi orientação a Deus, eu tive de orar para eu votar certo, votar correto, para ser justo. Agora você imagina uma corte armada, um advogado de acusação ou uma promotoria pública para apurar um caso, e não tem advogado de defesa, nem do Estado, nem particular, não tem nenhuma assessoria de defesa, não tem nenhuma imunidade política, parlamentar, de nada, não tem nenhuma testemunha a favor de um pequeno réu que está no útero da mãe, no colo do útero. Um pequeno réu, uma criança que, antes de nascer, antes de aprender, de se tornar perfeito, de viver uma vida, de fazer, de tomar decisões, de viver aqui, foi sumariamente condenado. A pena máxima, que aqui no Brasil só existe para, no caso de guerra, traidores da pátria, que fosse a pena capital, que fosse a pena de morte. Mas agora, no colo de uma mãe, por causa da monstruosidade do estupro. A criança ser, sem nenhuma defesa, o ser mais puro, mais inocente, mais sensível, mais carente, mais pequeno. Agora alguém pegar um aparelho de eletrocução e dar choques nele, ou então pegar ele com um alicate médico e arrancar ele pelo pescoço como quem pega uma cobra venenosa e trazer, ou então cortando o pescoço dele, ou então triturar ele pelos pés. Tem gente que diz que fura com um arame.
e tirar os pedaços daquele ser inocente. E existir pautas, existir acordos, existir pessoas a favor disso. Gente, eu estou falando uma fala neutra, nem do lado de esquerda, nem do lado de direita, não estou falando de uma forma política. Estou falando o seguinte: se você vota a favor disso, que eu sei que isso é esquerda, não estou condenando um partido. Se você vota a favor disso, você merecia, se você entender o que é isso, você merecia ser alguém no ventre lá e você passar por isso, porque, poxa, é a coisa mais triste do mundo. Eu não acredito que alguém com consciência, que queira uma lei a favor do aborto, de acontecer isso, que você tenha coragem de pegar um prato de comida e querer comer, de você ter coragem de botar um travesseiro na cabeça e querer dormir, ou você querer falar amor, a palavra amor, ou você querer falar a palavra família, ou você querer falar a palavra vida. Você não merece pegar uma fruta e comer, ou ver esse mundo, porque você foi a favor de evitar de alguém ver tudo isso. Ao falar isso, eu estou sendo colocado do lado da direita. Eu estou falando com o meu sentimento apenas, o que eu penso a respeito disso. Sem viés de política, nem de direita, nem de esquerda, esteja do lado que for. Eu vejo hoje o Silas Malafaia, vejo hoje assim, já há muitos anos, como um cão guloso, que cão também é pastor. Existem pastores alemães, existem cães gulosos, que o profeta Isaías diz que são os cães de Israel, que são aqueles que só querem cada um pedaço, cada um a sua parte, são gananciosos, estão brigando cada um para a sua parte. Ele falou, são pastores de Israel, que são cães gulosos, só quer cada um a sua parte. Eu vejo assim, o pastor Silas como um cão guloso, não só porque eu ouvi anos atrás o reverendo Caio Fábio da Araújo Filho dizendo que Silas se vendia por dinheiro, e até uma frase que ele disse, mas é porque 40 mil é muita grana. Tipo assim, um vídeo antigo, o reverendo Caio Fábio falava sobre que se Macedo desse dinheiro para o Silas, ele ficava do lado de Macedo. Se outro desse dinheiro, ele ficava daquele lado. Eu entendo que quem tem ou tinha, tem programas de TV, precisa de patrocínio. Agora é complicado isso. É complicado quando a pessoa tem de manipular a palavra, ou então assim, eu tenho toda forma de arrancar ofertas, mas eu até admiro que ele não tenha aprendido com o mestre Macedo, né? Mas uma coisa eu digo, ou com o mestre Valdomiro Santiago, mas uma coisa eu digo, uma coisa linda que eu vi o pastor Silas Malafaia defender e eu achei bravo, achei maravilhoso aquilo, foi a defesa que eu vi ele falando sobre o aborto. E até indicando sobre um filme chamado Grito Silencioso. E seja o pastor Silas, seja qualquer um que é contra o aborto, eu estou do lado, porque eu acho a coisa mais triste do mundo, a coisa mais injusta do mundo, a coisa mais monstruosa do mundo. E se tiver alguém, seja com paletó e gravata, assim como eu pregava nos púlpitos das igrejas e dizia, eu lembro que uma grande igreja que tinha uma fachada com vidro, e lá em São Paulo, em Santos, e para subir no altar tinha de tirar a sandália. Estava a tribuna, o púlpito repleto de pastores, eu falei. Tantos líderes aqui, tantos obreiros, cooperadores. Para mim, para esse nordestino aqui, da cabecinha chata de dormir em rede, qualquer um de vocês pode ter teologia, pode ter liderança, ter dinheiro, ter tudo, mas se não tiver amor para mim, não vale nada. E eu digo também, seja senador, seja governador, seja deputado, seja prefeito, seja o cão, a coa, o diabo, a diaba, seja quem for, qualquer uma pessoa que é a favor do aborto é vergonha alheia para mim. Eu tenho vergonha de você. Eu acho muito triste o aborto. Isso é uma coisa pessoal minha. Pode dizer nos comentários, me chamar de qualquer coisa que quiser. Por isso, eu não me importo. É o que eu acredito. Digo isso com um coração quebrantado, como dizia Paulo, entranhas de misericórdia.
Eu acho muito triste o assassinato de um inocente que não fez nada, seja em quaisquer circunstâncias. Se acontecesse, que o pai guarde não aconteça de minha esposa ser estuprada e notasse que ela estava grávida, eu não iria abortar. Eu iria, e tenho certeza que ela não iria abortar. Nós iríamos cuidar do nosso filho. Mesmo que não fosse da minha semente, ia ser meu filho adotivo. Então, o aborto é da esquerda, e a esquerda ainda, a ideologia de gênero, por exemplo. Vou só dar uma pincelada e concluir aqui. Sobre ideologia de gênero, eu não estou bem informado como pessoas informadas, né? Eu não ouvi muito sobre isso. Eu acredito o seguinte, que a criança, ela nasce com o seu gênero praticamente definido para ser desenvolvido, alguma coisa do tipo. Há tendências que ela vai ter quando é criança, se o pai e a mãe não ensinar nem A nem B, ensinar a vida, o caminho correto, o homem, a mulher, ensinar tudo correto para a criança. Repito, não sou especialista no assunto, posso ser corrigido por pessoas que conhecem nessa área. Acredito que ela, quando ela crescer, o que ela quiser ser, ela é livre, ela deve ser. Se ela é menino e quiser ser menina, se ela é menina e quiser ser menino, eu estou falando o que eu penso aqui, o que eu acredito, sem ser de direita ou de esquerda, porque eu não sou de direita nem de esquerda. Se o que eu falo, que eu acredito que é um terror, o comunismo, esse o aborto, que para mim é a coisa mais triste do mundo, se isso é da... Quem é contra isso é da direita, então eu tenho mais tendência de ser da direita. Mas aí sobre a ideologia de gênero, eu acredito que deve ser assim. Uma criança, eu não acredito que ela deve ser bombardeada com religião. Se fosse correto, era para ser bombardeada com economia. Era para ensinar economia à criança no colégio, mas não ensina, o que é tão importante. Então, não deveria ser bombardeada com ideologia de gênero, não deveria ser bombardeada com religiões e com outra coisa. Ela deve ser cuidada, intacta, da forma que ela é. E ao ela crescer, ela com a mente livre, ela escolher se ela quiser crer em alguma coisa, se ela quiser ser alguma coisa na área sexual, isso é uma escolha dela. É o que eu acredito. Agora, criar cartilhazinha para isso, criar kitzinho para isso, levar para o colégio e pedir a criança escolher o que ela quer ser, para mim, é uma coisa idiota, é uma forçação de barra. É a mesma. Não, não é a mesma coisa que querer ensinar tudo sobre sexo para uma criança que não tem hormônios nela pronto para a área sexual, mas é sobre isso mesmo, né, que a ideologia de gênero vai tratar, que a criança deve ser educada desde criancinha nessa área. Eu penso que a educação deve ser gradual, segundo a idade da criança, mas isso é um pensamento meu. Que homossexualismo não é doença, não é doença, na minha opinião, que é uma tendência que cada um tem, cada um homem tem uma porcentagem feminina nele, cada uma pessoa tem uma porcentagem de câncer nela para ser desenvolvida, se for desenvolvida ou não, tem porcentagem de tudo. E a Bíblia até fala se é verdade ou se não é, que eu tenho pregado que seja verdade, não manipulações que ocorreram nas traduções, nas versões, e no pedido de perdão de Jerônimo, dizendo numa carta, você acessa na internet, a carta de Jerônimo, pedindo perdão, porque teve de modificar uns textos a mando do Papa. Isso é modificação, isso é alguma alteração. Mas até a Bíblia fala, Paulo, Shaul, falou, que existem as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele disse, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, facções e bebedice. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e temperança. Então eu acredito que em nós tem desejos da carne, ou seja, quando fala da carne, desejo, da natureza humana, do ser humano, de tendências sexuais disso, daquilo. Eu penso que isso não atinge o Criador. O que atinge o Criador é o pecado da iniquidade, é colocar coisas no lugar do Criador. Se você colocar a Bíblia como infalível, está cometendo a idolatria. Existe, sim, informações de pessoas boas, pessoas profetas, homens de Deus,
e possivelmente o Messias que falou coisas maravilhosas ali, sim, mas houve ali no meio coisas que foram postas ali também para enganar a pessoa. Existe um Deus falso no Antigo Testamento. Existe um Deus que falou para Salomão: antes de você e depois de você não terá ninguém maior. Aí quando chega Jesus, Jesus diz: aqui está quem é maior do que Salomão. Já contradiz aquele Deus. Então eu acredito sim que tem palavras de Deus aqui. Como disse o Pablo Marçal, não estou sendo... porque você é do lado da direita ou do lado do Pablo. Não. Nisso, até o Silas Malafaia citou que o Pablo Marçal disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Está correto, Marçal. Você está certo. Para mim, se disser, ela é a infalível palavra de Deus. Pois Moisés mandou que Josué e Caleb matassem mulheres de Moabe e pegassem as meninas e desse para os soldados para abusarem das meninas. Isso é palavra de Deus ou é do Satanás? É do diabo. Então eu digo que contém a palavra de Deus, mas se eu pegar e disser, é total a palavra de Deus, então eu vou dizer que criança é para ser dada para soldados ou para homens truculentos estuprarem, porque não está escrito na palavra de Deus. Não foi o que Moisés disse? E essas mulheres aqui? Ô Josué, o que você está fazendo com essas mulheres? É as mulheres de Moabe. Matamos os homens, pegamos as mulheres e as crianças, as meninas. Essas mulheres tinham de estarem mortas. Elas lançaram tropeços lá, diante do povo de Israel, para fazer tropeçar os filhos de Israel e serem levados à idolatria perante o rei Balaque. Elas têm de ser mortas e as meninas ser dadas para os soldados, ou seja, para serem abusadas. Aí eu posso fechar e dizer, é a infalível palavra de Deus, regra de fé e prática? Na minha opinião, de novo, vou dizer aqui agora, na minha opinião, porque eu ainda estou falando sobre minha opinião sobre esquerda e direita. Eu digo, na minha opinião, contém a palavra de Deus, a Bíblia, mas ela não deu seu Bíblia fechadinho, não. Constantino e papas escolheram, pais da igreja escolheram, a patrística, escolheram livros. É como se você chegasse num lugar e tivesse mais de 400 rolos, livros, pergaminho. Eu vou escolher 74 aqui. Aí a igreja evangélica, vou escolher 66. Esses são canônicos, são uma vara reta de cano, de junto. São inspirados. Os outros não são. Quem disse que o livro de Enoque, que não está aqui, não é inspirado? Quem disse que o Evangelho dos Hebreus, que não está na Bíblia, não foi inspirado? Quem disse que o Apocalipse de Pedro, que não está na Bíblia, não foi inspirado? É tanto que teve livros como o Apocalipse que foram escritos a partir do livro de Enoque e de outros. É tanto que evangelhos que outros que foram escritos pela tradição oral, juntando os fatos, como disse Lucas, pegaram o Evangelho de Hebreus e vai por aí afora. Então, se alguém pegar, digamos assim, a Bíblia, essa infalível palavra de Deus, estará cometendo pecado de iniquidade, porque quem é infalível deve ser o Criador. Esse pastor é um homem santo, ninguém diga nada, que ele não peca. Você está cometendo iniquidade, só quem não peca seria o Criador, não o Deus da Bíblia. O próprio Deus da Bíblia pecou, errou. Eu não estou falando do Criador, estou falando de um Deus falso, que disse, Balaão, vá, mas só fale o que eu botar na tua boca. Aí depois falou, não vá, porque se tu for, tu vai se dar mal. Aí, vá. Aí você vê que tem uma coisa verdadeira e uma coisa falsa no meio, né? Tem de ver aí. Existe o verdadeiro, mas existe o falso. Então, mas agora, sim, eu estava falando sobre, abreviando, esquerda e direita. Eu vou mostrar um vídeo aqui, que é do canal Descomplica. Vou deixar o link do canal para você. E você vai ter acesso até a livros em PDF, sobre mapas mentais, muita orientação, é muito bom. Aí você vai saber, porque eu não conheço direito sobre questão de esquerda, de direita, mas você vai ter uma aula completa nesse vídeo, que eu vou mostrar para você. Só concluindo aqui, o problema nosso é porque é apresentado para nós só a esquerda e a direita, só situação e oposição, ou só a extrema esquerda e extrema direita, e alguns grupos relacionados à direita e esquerda. Existe uma terceira opção? Não. Mas o problema é que sempre é apresentado para nós que existe alguém por trás da direita e da esquerda, existe alguém maior nos bastidores, existe um jogador maior com esse tabuleiro todo e que tem poder para fazer essas jogadas,
tanto algumas jogadas da esquerda ou da direita, quando querem botar alguém na esquerda ou na direita, chama-se banqueiros internacionais. Primeiro, banqueiros internacionais. O Banco Central é do Brasil ou é de banqueiros? É de banqueiros. 13 famílias que regem o mundo. Vai da família Kennedy à família McDonald. Com as 3 famílias principais que dominam mais de 50% dos países do mundo. Famílias JP Morgan, famílias Rockefeller e as famílias Rothschilds, Rockefellers, é isso aí. Chama-se elite global. Para eles chamam-se de topo da pirâmide, o restante é a base da pirâmide. É 1% contra o restante do mundo. Eles põem marqueteiros em cima do candidato, seja prefeito, seja a presidente. Eles dominam o Senado, a Câmara Federal, eles dominam o Distrito Federal. Os governos, seja brasileiro de outros países, agora eu não estou falando minha opinião nessa parte, eu estou falando de estatística de coisas que você pode pesquisar. Os presidentes, alguns reis ou primeiro-ministros, são representantes corporativos que vai para Davos e que vai ouvir orientações e que viajam, muitas vezes, atendendo ao favor daquele que bancou a sua campanha, que pagou youtubers famosos para botar a pessoa no poder. E agora vai ver quais são os interesses dele. O Brasil é riquíssimo. O Brasil tem proporções continentais. É o maior país da América Latina. Esse país poderia fechar suas fronteiras, como disse o doutor Enéas. Poderia criar qualquer uma arma poderosa, igual os outros que criam armas e querem mandar no mundo, como os Estados Unidos. Porque nós temos armas, a gente pode interferir em qualquer lugar porque temos armas. O Brasil podia fazer tudo igual falou o bendito Enéas Carneiro. Procure sobre Enéas Carneiro, que foi candidato a presidente, com tão pouquinho tempo para falar. Ele falava poucas palavras e dizia: meu nome é Enéas. Ficou esse bordão do doutor Enéas, né? O nosso país ele é de primeiro mundo, mas é taxado de terceiro mundo. O nosso país era para ter a melhor economia do mundo. Não era para ser o maior em cobrança de impostos. Não era para ser endividado como ele é. Mas não vou entrar nisso aqui. O que eu digo é que existe uma manipulação. Vou dar um exemplo e terminar com isso aqui. O povo não entende o que acontece. Está havendo uma luta de UFC. 2 lutadores. Não se sabe se esses 2 lutadores que estão lutando, se eles simplesmente vão lutar para ver quem é o melhor, ou se algum deles foi pago para cair no segundo round. Ou se foi pago para encerrar a carreira dele porque já esteve 10 anos, já esteve tantos anos defendendo o cinturão e agora é bom passar a bola para outro. E também é um momento de apostas. Não se sabe. 2 times de futebol estão jogando, já se sabe que é um show. É dito que um está contra o outro, não. São artistas. Tudo é encomendado. Se vão ganhar, se vão perder. Alguns jogadores grandes já falaram até sobre aquela Copa do Mundo em que o Brasil perdeu para 7-1, que na verdade aquilo foi premeditado, tudo. Estou falando que, pesquise quem foi que falou, um jogador falou, que aquilo teria sido de propósito. Então é o seguinte, o que acontece é que nas igrejas, por exemplo, as pessoas pensam que alguns pregadores estão pregando, exortando os irmãos a contribuírem naquela casa e ajudar o líder da igreja. É Deus que está usando. Não. O pastor conversou com ele e disse: esse povo não está dizimando. Você vai usar os seus truques, porque eu já esgotei de tanto ensinar aqui. Tem muitos com a mão fechada. Eu digo porque eu vi muitos querendo fazer comigo e eu não aceitei. Eu era pregador, mas eu não cobrava cachê para não ser produto de ninguém, como disse um pastor para Vitória Souza, uma pregadorazinha jovem que está pregando aí, que eu paguei você, acho que era R$3.000, eu paguei, agora você tem de falar o que eu quero, você é o meu produto. Então, eu nunca aceitei isso, nunca cobrei, para falar a verdade, mas quem fala a verdade nesse mundo merece castigo mesmo, apanha mesmo. Mas aí, o pregador está lá exortando, e tem uns pregadores famosos que são mestres nisso. Diga-se de passagem, muitos de Camboriú faziam isso, né?
E ainda usava, diziam que ia tirar oferta que era para Camboriú, mas repartia com o líder da igreja. Eu digo porque eu acompanhei de perto, como líder. Eu estive pregando, eu estive sendo líder de igreja e estive em eventos vendo esses acontecimentos. Então, aí a igreja pensa que Deus está usando e vai dar oferta. Olha, irmão, hoje você vai acertar a conta com Deus. Teve até um que falou na igreja do Marco Tadeu, no Rio de Janeiro, a igreja grande, um pregador de prosperidade. Eu fui agendado para pregar no domingo, ele chegou de última hora, aí o pastor alterou minha agenda para que ele pregasse no meu lugar. E ele me deu 8 DVDs dele de presente e me aconselhou a pregar prosperidade. E ele foi, pregou e disse: você que está devendo o dízimo para Deus, você tem quantos anos? Tem 30, você vai dar R$ 30 hoje, tua conta vai ser paga. Tu tem quantos anos? 50, não tá, tu vai dar R$ 50. E explicou tudo direitinho, entregou o envelope. E todo mundo, com rara exceção, foram contribuir com alegria. Naquele dia encheram o rabo. Certamente aí ele repartiu com o líder, né, aquilo lá. E ele falou para mim que é assim mesmo, se não for assim, não se mantém. Por isso, eu deixei de ser itinerante, porque falando a verdade não dá. Ou seja, a gente pensa, aí no lado da igreja a gente pensa o seguinte, tem dois lados, tem o pastor e tem o diabo. O diabo é culpado de tudo e o pastor está lutando contra a obra das trevas. Não, não, não. Acima dele tem um poder maior, é o dinheiro. Trabalha por dinheiro, se tirar o dinheiro ele não trabalha mais. Então existe aí, seja na religião, seja onde for. E aí eu concluo dizendo, para vermos esse vídeo, que é difícil a questão da esquerda, da direita. Uns defendem uma coisa, outros defendem outra. E às vezes se mesclam tanto, é tão parecido que você quase não vê a diferença. Eu aconselho você ver esse vídeo, que eu vou mostrar para você, que é muito importante. Veja, reveja, entenda, porque ali está uma aula completa, didática, profissional, muito boa para você entender tudo sobre esquerda e direita. Porque o sistema que funciona aí é regido por 4 pilares: a religião, a educação, as leis e a mídia. E isso aí tudo está sendo órgãos que está manipulando as pessoas, e as pessoas precisam de algo chamado conhecimento. Com conhecimento vai ser muito melhor para caminharmos nesse mundo. É a guerra da informação. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então fiquem com esse vídeo, bom aprendizado, diga nos comentários o que você achou. Quando comentar sobre a minha opinião, tenha paciência, eu tenho pouco conhecimento nesse assunto, questão de direita e de esquerda, eu não conheço direitinho, apenas falei a minha opinião. Se você me respeitar, eu respeito você. Se você não me xingar, eu não vou xingar você. Não é porque eu seja cristão, porque eu creia em Deus, que eu tenho de ouvir até pessoas crentes chegando e simplesmente xingando ou sendo intolerante. Se tem uma coisa que eu detesto em qualquer área do conhecimento, é a intolerância. Eu acho que não devemos ser radicais nem liberais, mas moderados. Não em tudo, não classificando tudo, não generalizando tudo. Seja moderado, seja prudente. Boa sorte, um abraço para todos. Vamos para o vídeo. As expressões direita e esquerda que utilizamos atualmente nasceram durante o século das luzes, que estava tomado pelas ideias iluministas. Um evento foi essencial para a formação desses conceitos. Sim, ela mesma, a queridinha da contemporaneidade, a Revolução Francesa. Tá passada? Mas, para sermos justos, é importante pontuar que a discussão começou alguns anos antes com 2 pensadores que estavam teorizando sobre as ideias iluministas e a sua aplicabilidade: Edmund Burke e Thomas Paine. Olhando para os processos revolucionários do período, Burke acreditava que as mudanças deveriam ocorrer de forma gradual e com alguma estabilidade, enquanto Paine não acreditava na possibilidade de reformar o sistema que já existia. Assim, em um clima de intensos questionamentos da ordem vigente, a Revolução Francesa eclodiu e dela surgiram 2 grupos com interesses bem distintos: os jacobinos e os girondinos. Os 2 grupos se reuniram na Assembleia Nacional para decidir os novos rumos do país e, a partir daí, as divergências nos projetos políticos se tornaram evidentes. Os girondinos eram compostos pela alta burguesia, se sentavam à direita, assumindo posições conservadoras com o objetivo de garantir o direito à propriedade privada sem romper profundamente com o sistema que já existia.
Os jacobinos eram compostos pela baixa e média burguesia, tinham o apoio de parte das classes sociais mais baixas e sentavam à esquerda. Defendiam ideais mais radicais e desejavam romper completamente com o absolutismo. Apesar da origem dos termos estar ligada à Revolução Francesa, no século XIX, essas palavras ganharam alguns sentidos diferentes. A consolidação do capitalismo e a expansão dos antagonismos entre burguesia e proletariado levou a uma nova fase dos termos direita e esquerda, a Revolução. O inimigo agora é outro. A burguesia chegou ao poder e passou a se posicionar de forma conservadora, se tornando, portanto, a direita do rolê. Já a esquerda ganha um novo olhar a partir do surgimento do socialismo científico e de outras correntes, por exemplo, e do fortalecimento da luta do proletariado por melhores condições de vida. Assim, esses termos atualmente são utilizados para determinar as posições ideológicas de pessoas, classes, grupos ou partidos políticos. Não existe uma definição certinha e completa do que é esquerda e direita, mas para poder facilitar a nossa compreensão, podemos apontar algumas características gerais de ambos os posicionamentos. A esquerda está ligada a uma defesa do fim ou de uma reforma do capitalismo, da justiça social, da valorização do coletivo, uma maior intervenção do Estado na economia e a defesa da igualdade e inclusão de grupos marginalizados. A direita está ligada a uma manutenção do capitalismo, o livre mercado, a valorização do individualismo, a defesa da meritocracia e de um Estado mínimo. Mas tudo isso também depende do contexto, porque veremos que, como tudo na vida, existem exceções. Segura aí! Apesar de serem usados como sinônimos, é preciso tomar muito cuidado porque os termos direita e esquerda não possuem o mesmo significado que as expressões conservador e progressista. Enquanto as nomenclaturas esquerda e direita estão mais ligados a aspectos econômicos e políticos, como o papel do Estado, por exemplo, os termos conservador e progressista estão mais conectados ao posicionamento com relação às questões sociais e de políticas públicas, como a luta pelos direitos das minorias, por exemplo. Atenção, atenção! Essas características dependem de cada contexto. Então, é importante compreender que nem tudo se encaixa no contexto brasileiro, por exemplo. Ou seja, tudo isso é bem mais complexo do que a gente imagina e entre um lado e outro existe um abismo que é alimentado pelas constantes mudanças políticas e ideológicas que fazem surgir novas designações para determinados grupos. E até essas subdivisões podem ter nomes diferentes. Se você souber algum, já deixa aí nos comentários. Bom, vamos chamar o probleminha e tentar descrever algumas dessas construções políticas. Pro lado mais à esquerda do rolê, nós temos a extrema esquerda. Defendem uma revolução imediata, dependendo do grupo, o uso do autoritarismo, alguns defendem um Estado forte, outros a supressão total do Estado, antiglobalização e internacionalismo. Alguns dos seus grupos não são a favor da participação nas estruturas políticas capitalistas. A esquerda defende o fim da estrutura capitalista, através de uma revolução dos trabalhadores, a socialização dos meios de produção, o fim da propriedade privada burguesa, um Estado forte e acreditam que a luta pelo direito dos trabalhadores é apenas um caminho até a revolução. A centro-esquerda defende a reformulação do sistema com foco no interesse nos direitos dos trabalhadores, acreditam na justiça social, em um Estado forte e na necessidade de reformas tributárias, fiscais e sociais. Já do lado do rolê mais à direita, nós temos a extrema-direita, que defende um Estado forte, o autoritarismo, ultraconservadorismo, ultranacionalismo, intolerância com as minorias, xenofobia e supremacismo. Alguns especialistas apontam que, por mais contraditório que pareça, em alguns contextos, podemos apontar uma aproximação com o neoliberalismo. Existem alguns exemplos históricos bem conhecidos, como o nazismo, o fascismo, a Ku Klux Klan e grupos neonazistas. Direita defendem um Estado mínimo, o livre mercado, o individualismo, a meritocracia e um programa social bem mais tímido e o neoliberalismo. Centro-direita é considerada uma direita moderada, tem um programa social um pouco mais forte do que a direita, também tem um discurso de defesa do liberalismo e do individualismo. Pode variar o posicionamento dependendo da conjuntura política. E no meio dessa galera, com o discurso do nem 8 e nem 80, nós temos uma outra categoria, o centro. Se autoproclama um meio termo ou uma terceira via, não tem posições ideológicas bem definidas, transita entre a centro-direita e a centro-esquerda e prega um equilíbrio na sociedade. Perceberam que atualmente essas divisões incluem coisas diferentes daquelas que eram consideradas lá no final do século XVIII? É importante dizer que alguns especialistas apontam que algumas dessas divisões não fazem tanto sentido, como o centro, por exemplo. Mas isso já é papo para um outro momento. Lembrou de algum exemplo?
Acha que dá para encaixar algo nessas divisões? Não concorda com algum ponto? Comenta aí. Precisamos acabar urgentemente com essa ideia de que política é igual a gosto. Não se discute. Mas é importante lembrar que toda discussão precisa de 2 ingredientes principais: argumento e respeito ao outro.